Bom dia, pessoal, paz. Vou aguardar o pessoal entrando aí. E quem for entrando, dá um alô aí, vê se o áudio tá bom, se a câmera tá boa. Dá uma resposta aí pra ver se a gente pode melhorar em alguma coisa. Maravilha, a Lilia já deu um ok aí. Ver se mais alguém tá ouvindo, se alguém tem algum problema. Se demorar um pouquinho a responder aí o comentário de vocês, é normal, tá? Ele tem um tempinho aí, um lag para chegar a informação. Ouvindo a voz aí é meio caminho andado. Mas tenta dar uma atualizada aí na janela, acredito que vai aparecer a imagem também. Vou só esperar dar uns 5 minutinhos aqui. E aí a gente já inicia. Mas qualquer coisa que acontecer, se travar alguma coisa, comentem aí pra gente dar uma pausa e retornar.
Bom, pessoal, acredito que algumas pessoas ainda estejam entrando aí, mas a gente já vai dar início com um assunto, a ideia daquilo que a gente quer passar hoje. Então, mais uma vez aí, bom dia, graça e paz para todos. É bom estar com os irmãos, podendo compartilhar aí um pouquinho do que Deus tem colocado aí no nosso coração, dando prosseguimento também um pouquinho daquilo que o pastor Heber já começou a partir de umas 3 semanas atrás. Falou sobre Páscoa, sacrifício, um cordeiro sendo entregue e imolado no nosso lugar. Então a gente vai trabalhar mais um pouquinho sobre esse tema, sobre o tema de sacrifícios, assim como era feito lá com o povo de Israel no tabernáculo, tá? Então a ideia da escola bíblica de hoje é: os sacrifícios oferecidos no tabernáculo apontam para Cristo? Então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso. A ideia é a gente conseguir entender o que são sacrifícios, se eles fazem referência a Cristo e como, se esses sacrifícios eles podem ter alguma influência na nossa vida, se nós podemos aprender alguma coisa com esses sacrifícios, se ao olhar esses sacrifícios, entendendo como eles são feitos, se eu consigo enxergar em mim que eu preciso mudar alguma coisa, ou eu posso melhorar alguma coisa, eu posso apresentar um sacrifício melhor a Deus. Essa é a nossa intenção. E desde já, eu já queria deixar uma pergunta aí, um questionário, uma pergunta básica, para que os irmãos comentem e me ajudem na resposta, tá? Então eu gostaria de saber se os nossos sacrifícios podem ser rejeitados, ou na verdade, se existe algum sacrifício que vocês conhecem, algum personagem bíblico que foi oferecer sacrifício e não foi aceito o seu sacrifício, tá? Deixem aí, por favor, no comentário, eu vou dar uma lida e a gente vai comentar sobre alguns. É possível que eu não fale de todos, mas a gente vai comentar algum personagem ou alguns personagens que ofereceram sacrifícios a Deus, mas não foram aceitos. Tá? Um questionamento aí para a gente trabalhar no decorrer da aula. Mas antes de entrar nesse assunto propriamente dito, eu acho importante a gente comentar algo que aconteceu durante a nossa semana. Na verdade, há 2 semanas atrás, onde rodou um vídeo pela internet de um preletor, um palestrante, falando sobre como ele interpreta a Bíblia, orientando os seus ouvintes como deveria ser feito a interpretação da Bíblia. Então, não é interessante a gente falar quem foi, e também não é questão de julgamento se essa pessoa está certa ou se ela está errada ou se ela é uma pessoa herege. Isso não cabe julgamento para nós, mas é importante a gente comentar sobre, porque nós precisamos ter respostas para isso. A gente precisa saber. Tem um texto na Bíblia que a gente usa bastante, 1 Pedro 3,15, que diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E um pouquinho daquilo que é falado no vídeo acaba nos atrapalhando de fazer isso que a gente acabou de ler aqui: responder a razão da esperança que há em nós. O que o rapaz do vídeo ele comentou? Tá? Eu não vi o vídeo inteiro, mas uma pequena parte ela vai contra aquilo que nós usamos e chamamos de manual de fé e prática. Então ele diz que a Bíblia, como um todo, de capa a capa, não poderia ser chamada de a Palavra de Deus, porque se assim fosse,
a história de Jesus e tudo aquilo que Jesus falou seria diminuído. Quando a gente para entender, no geral, aquilo que ele falou, ele tenta diminuir o que existe sobre utilizar a Bíblia como um amuleto. Eu não sei se vocês já viram, mas em algumas casas, mesmo quem não é cristão ou evangélico, mas diz que acredita de alguma forma em Deus, eles colocam a Bíblia aberta em um salmo e, pelo que me parece, é para ter algum tipo de proteção. Então a Bíblia, muitas das vezes, ela é utilizada como um amuleto. E talvez tenha sido essa a interpretação ou o que queria dizer o palestrante. Mas aí ele foi um pouquinho infeliz nas palavras, porque quando ele diz, ou quando ele deixa margem para a interpretação de que a Bíblia não é a palavra de Deus, a gente desconstrói tudo aquilo que nós construímos acerca da nossa fé, da nossa prática, acerca daquilo que nós acreditamos. Então, ele disse que a Bíblia inteira não poderia ser a palavra de Deus. E isso traz um problema para a gente. E a gente precisa ter resposta para isso. Eu já fui arguído, perguntado algumas vezes: poxa, mas por que eu tenho que acreditar na Bíblia? Será que a Bíblia realmente é uma Bíblia sagrada? E aí a gente vai procurar ter algumas respostas para isso. Será que a Bíblia ela é sagrada? Ou eu devo acreditar apenas em Jesus Cristo, naquilo que Jesus falou? Eu pego pedaços e eu vou acreditar só naquilo que Jesus falou. Bom, nós acreditamos na centralidade da Bíblia, na centralidade das Escrituras, onde o centro dela é Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso? Que tudo que nós falamos na Bíblia, se eu pegar de Gênesis a Apocalipse, nós falamos acerca de Jesus Cristo, ou os profetas, os escritores falaram acerca de Jesus Cristo, onde nós acreditamos que Deus é o autor. Então nós temos um autor, alguns escritores, cerca de 40 escritores, mas que foram inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Então a própria Bíblia, ela se autodenomina de algumas formas. Então a Bíblia ela se chama de Escritura Sagrada, Escritura da Verdade, Palavra de Deus, Palavra do Senhor, Rolo da Aliança e entre outras coisas. Se nós formos procurar, a Bíblia mesmo, as próprias Escrituras se denominam dessa forma. Então nós entendemos que a Bíblia, como um todo, ela é sagrada. Toda a Bíblia fala sobre isso. Então, ao mesmo tempo que o palestrante queria falar sobre não colocar a Bíblia como um amuleto, ele acabou diminuindo a Bíblia e tudo aquilo que ela representa. O fato é que o próprio Jesus, muitas vezes, mostrou como a Bíblia era importante como um todo. Ele mesmo falou, por diversas vezes, que a Bíblia toda falava acerca dele. Há alguns casos que a gente sempre lembra e que ficam mais ressaltados para nós, principalmente o caso de quando Jesus, ele já ressuscitado, ele aparece para 2 discípulos no caminho de Emaús. Vamos abrir a Bíblia aí, por favor. Se vocês estão acompanhando pela Bíblia, eu acho importante para que não seja apenas ouvir o que eu estou falando, porque assim como eu ouvi um vídeo, ou as pessoas têm ouvido um vídeo na internet, e eu estou questionando, eu acho importante aquilo que vocês estão ouvindo também. Eu vou lá olhar, eu vou conferir através da Bíblia se é real, se é verdade, ou se não estão tentando me passar algo como verdade e na realidade não é. E o importante
desse vídeo em si, ou os vídeos que são transmitidos na internet de uma forma geral, é porque os nossos jovens acompanham isso. Os filhos de quem estão assistindo, né, os seus filhos acompanham isso. E eu acompanho, eu assisto, ainda que não vejo todos os vídeos, mas eu procuro estar assistindo o que acontece na internet, ainda que 99,9% eu tenho um pé atrás. Mas é importante a gente analisar, saber aquilo que está sendo falado, ouvir e ver pela Escritura, para que a gente possa ter resposta e auxiliar, né? Como eu falei, se nossos jovens, se nossos adolescentes estão assistindo isso, a gente não pode deixar que eles sejam influenciados por isso. Ainda que eles não são crianças inocentes, eles sabem, eles são inteligentes, eles estudam, então eles sabem verificar se aquilo é verdade ou não. Mas é bom que a gente esteja analisando juntamente e possa ser conversado sobre isso. Então vamos lá. Lucas 24, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 26 e 27. Jesus falando: porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, ele diz que desde Moisés, começando por Moisés, aquele que escreveu lá o chamado Pentateuco, os cinco primeiros livros, e todos os profetas, ele foi falando sobre ele. E lá ele entendeu que convinha que o Cristo padecesse todas essas coisas e entrasse na sua glória. Então, desde Moisés até os profetas, já falava sobre Cristo. Um outro exemplo, quando ele se apresenta aos discípulos, mas já ressuscitado também, ele fala, no mesmo capítulo aí de Lucas 24, versículo 44 ao 47, ele diz: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então Jesus fala sobre ele mesmo, usando todo o chamado Antigo Testamento. Ele diz que ele separa o Antigo Testamento em 3 partes, dizendo que desde Moisés, os Salmos e todos os profetas falam acerca dele. Contam que o Filho do Homem, que Jesus Cristo, deveria padecer, deveria morrer, seria ressuscitado e o Evangelho seria pregado a toda a terra. Então, as Escrituras, sim, são chamadas e podem ser chamadas de sagradas. A Bíblia sagrada, porque ela fala acerca de Jesus Cristo. Então, não são apenas as palavras de Jesus ou só a história de Jesus que é importante, porque, na verdade, toda a Bíblia fala acerca dele. Tem um outro texto, Mateus 13. Mateus, capítulo 13, versículo 34 e 35. Mateus 13, 34 e 35. Jesus diz que as palavras dele, as palavras de Jesus Cristo, estão baseadas naquilo que o Pai falou no princípio. Ok? Vamos ler o texto. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei
a minha boca em parábolas. Publicarei coisas ocultas desde a criação. Então, tudo aquilo que Jesus fala, ainda que através de parábolas, estão ocultas e já tinham sido feitas, criadas desde a criação, desde a fundação do mundo. E Jesus, naquele momento, estava publicando. Então, o que ele passa a falar, o que ele passa a registrar, é tudo aquilo que o Pai já tinha feito, através da criação, desde o princípio, desde o Gênesis. O profeta Isaías, ele fala que Deus anuncia o fim desde o princípio. Então, aquilo que nós lemos lá em Apocalipse, nós podemos entender através do Gênesis e através de toda a Bíblia. Aquilo que é falado no Novo Testamento, no chamado Novo Testamento, nós podemos ver muito bem no chamado Antigo Testamento. Ou a Bíblia, vamos dizer assim, colocando entre aspas, que os discípulos utilizaram, que Jesus utilizou, é o chamado Antigo Testamento. Então, tudo que eles se utilizaram por base para falar é do Antigo Testamento. O próprio apóstolo Paulo, ele orienta nas suas cartas. Vamos ver aí dois versículos, duas passagens interessantes para a gente. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. É a carta de Paulo a Timóteo. E ele fala: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo que o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, isso é o apóstolo Paulo falando a Timóteo, que desde quando ele era criança, ele conhece as sagradas Escrituras. No hebraico fala um pouquinho mais das sagradas letras. Tá? Então, isso, o que ele utilizava, então, me corrigindo aqui, e muito bem, tá? É segunda a Timóteo, tá? Porque é a segunda carta a Timóteo. O que eles utilizavam para estudar como escritura já era considerado sagrado lá. Então, as escrituras como um todo podem sim ser consideradas sagradas. E mais um texto bem interessante para a gente talvez concluir essa primeira parte, Romanos 10, 4. Carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é o Messias, para a justiça de todo aquele que crê. Porque o fim da Torá é o Messias, para a justiça de todo aquele que crê. Então, só um pequeno parênteses aí, para a gente entender o que esse texto nos quer dizer. Porque ele diz que o fim da lei ou da Torá é o Messias. Mas, na realidade, talvez se encaixasse muito melhor se nós entendêssemos por finalidade ou objetivo. Porque tudo aquilo que foi ensinado não foi encerrado como não. Hoje, Jesus veio, Jesus morreu, acabou. Nós não precisamos mais olhar para trás para aquilo que era ensinado antes. Não é um encerramento, mas é uma finalidade. Porque tudo aquilo que nos foi ensinado
O objetivo era que apontasse para o Messias, para Jesus Cristo. Então, porque a finalidade, porque o objetivo da Torá é o Messias, para a justiça de todo aquele que crê. Então, Jesus Cristo é o objetivo, ele é a finalidade, ele é o centro de tudo aquilo que nós aprendemos e nós chamamos, sim, de escrituras sagradas, de Bíblia sagrada, de capa a capa. Aquilo que foi escrito foi para o nosso ensino, foi para que nós andássemos em retidão, foi para que nós andássemos em justiça, ok? Então, mais uma vez eu digo, não é apontando ou afrontando aquilo que o irmão falou, mas nós precisamos saber responder e basear aquilo que nós acreditamos, aquilo que baseia a nossa fé, ok? Então, a nossa fé, ela é baseada em Jesus Cristo e naquilo que o Pai escreveu, aquilo que Deus escreveu através dos autores, dos profetas, tá? E deixou registrado para nós. Então, Deus escolheu se revelar através do seu Filho, através da criação e também através das Escrituras. E aí a gente começa a entrar no nosso assunto, realmente no nosso assunto de hoje. Querendo entrar e falar um pouquinho sobre o tabernáculo. Entendemos que o tabernáculo, ele é uma parábola para o tempo presente. É uma parábola para o tempo presente. O que eu quero dizer com isso? Vamos ler lá na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículos 8 e 9. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 8 e 9. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios quanto à concupiscência, ou melhor, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Então, o tabernáculo, ele é uma alegoria, ele é uma parábola, ele é uma sombra para o tempo presente. Então, é uma imagem criada por Deus para nos trazer um ensinamento para o nosso tempo atual. Então, partindo desse princípio, em que nós aceitamos e concordamos que a centralidade da Bíblia é Jesus Cristo, em toda a Escritura, a gente vai procurar entender um pouquinho sobre os sacrifícios feitos no tabernáculo de Moisés, né, os sacrifícios feitos, apresentados no tabernáculo, e apontando para Jesus Cristo e a transformação que essas ofertas podem trazer em nossa vida. Ok? Vamos entender um pouquinho o que são ou o que é sacrifício. Deixa eu passar o slide aqui para vocês. Ok. O que seria então sacrifício? Então, no sentido da palavra, nós poderíamos dizer que sacrifício é uma dádiva, um presente que é oferecido por amor a Deus. Há um tempo atrás, a gente estudou que é importante a gente conhecer a Deus e aquilo que Ele se agrada, o que é normal e comum. Eu já falei isso algumas vezes em pregações, em aula. Quando eu vou oferecer um presente a alguém, eu procuro saber o que aquela pessoa gosta. É assim. Eu até comentei uma vez, acho que foi na minha última pregação, que eu brinquei com o pastor Hébio. Eu falei, pastor Hébio, o que você gosta de comer? Se eu não me engano, era carré com batata frita. Então, carré com batata frita é o que eu vou fazer para ele quando eu convidar ele para almoçar na minha casa. Por quê? Eu sei daquilo que ele gosta e eu quero agradar. É assim que a gente procura fazer. Então, com Deus não é diferente. A gente procura entender
a forma que Deus se agrada de receber a adoração, de receber o sacrifício, de receber a oferta. Tá? Então, existem maneiras que o Senhor gosta de ser adorado. E Ele demonstra isso ao longo da Bíblia. Então, como a gente falou, se tudo aquilo que foi escrito foi para o nosso ensino, eu vou procurar tirar uma lição daquilo que é feito. O próprio Deus instruiu a Moisés como ele deveria fazer o tabernáculo. Então, existia uma maneira certa de montar o tabernáculo e que as suas ofertas fossem apresentadas ali. E um texto interessante é de Hebreus 12, 28. A carta aos Hebreus diz o seguinte: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. E me chama muita atenção quando eu olho e vejo o seguinte, falando, assim adoremos a Deus de modo aceitável. E isso me faz entender que, se existe uma forma aceitável, existe também uma forma que Deus não aceita. Se existe uma forma aceitável, existe uma forma que Deus não aceita. Então existe uma maneira para que Deus aceite a minha adoração e o meu sacrifício. Um outro texto, Salmos 119, 7. Render-te-ei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Então, ao aprender os retos juízos, ao aprender sobre aquilo que Deus fala, eu vou aprender a render graças com integridade de coração. Então, ao conhecer a Deus e entender aquilo que Ele gosta, eu vou poder apresentar uma oferta agradável a Ele, uma oferta sincera, de coração aberto ao Senhor. E aí, a gente vai para a pergunta que eu fiz um pouquinho mais cedo. Será que existem sacrifícios que não são aceitos? E eu pedi exemplos. Dá um personagem aí que ofereceu um sacrifício e não foi aceito. E eu vi uma resposta aqui de um sacrifício que não foi aceito. O sacrifício de Caim. O sacrifício de Caim não foi aceito. E qual seria o motivo para o sacrifício de Caim não ser aceito? Será que, como a gente ouve algumas vezes, ele pegou fruta podre para oferecer a Deus? Mas a Bíblia não relata isso para nós. E se a gente for analisar, ele pega a sua oferta do solo, daquilo que ele trabalhava, e ele oferece a Deus. A Bíblia diz pra gente que Deus olha para o ofertante e para a sua oferta. Ele olha para Caim e depois olha para a sua oferta. Ele rejeita a Caim e depois ele rejeita a sua oferta. E por que Deus rejeita a oferta de Caim? Vamos abrir lá em 1 João, capítulo 3, versículo 12. 1 João, capítulo 3, versículo 12. Vamos começar do 11, só para contextualizar. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então aí tem um alerta claro para nós de um motivo
do porquê o Senhor não aceitou o sacrifício de Caim. As suas obras eram más, a sua vida era má. Não foi em um momento exato, não. Eu vim aqui oferecer o meu sacrifício e Deus não quis aceitar o sacrifício. Não. A vida de Caim não era uma vida agradável ao Senhor. As obras de Caim não eram uma obra agradável ao Senhor. Não era o sacrifício de Caim. Não, eu não vou aceitar o fruto da terra. Não, eu não vou aceitar a obra do trabalho da vida de Caim. Não, eu não aceito a vida de Caim. Por quê? Porque a sua vida, as suas obras eram más. Outros exemplos. Nós temos Nadab e Abiú, os filhos de Arão, que eram sacerdotes. E vamos ler lá o que acontece no texto, só para dar uma contextualizada também. Levítico, capítulo 10, versículo 1. Levítico 10, versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. E o interessante aqui, o texto não fala exatamente para a gente, mas muitos estudiosos poderiam dizer o seguinte: da onde saiu esse fogo? Da onde saiu esse incensário? Era um incensário do templo? Era um incensário do tabernáculo? Ou era o próprio incensário deles? Ou era algo que eles pegavam para iluminar? O texto não diz para a gente. Também não diz da onde saiu esse fogo. Quando eles iriam oferecer, eles usavam o fogo do próprio tabernáculo para acender o incensário. E o texto também não fala para a gente de onde eles tiraram esse fogo. Mas o que me chamou mais atenção é que no fim do versículo fala: o que lhes não ordenara. Eles foram fazer algo que não era o que o Senhor tinha dito. Ao oferecer sacrifício no tabernáculo, tinha um tempo específico, uma hora específica e uma maneira específica. Mas aqui o texto diz que não tinha sido ordenado por Deus ou por alguém, pelo sumo sacerdote, para que eles fizessem isso. Eles desobedeceram uma ordem. Eles não obedeceram, não cumpriram aquilo que já estava determinado. Então, nós podemos dizer muitas coisas acerca deles, né? Acerca do motivo pelo qual eles foram fulminados, né? O decorrer aqui do texto dá um motivo também para a gente, mas o fato é que eles ofereceram naquele momento e não existia ordem para que eles fizessem aquilo. Eles desobedeceram. Em um outro caso, que é o do rei Saul, nós partimos do mesmo princípio. Ele era desobediente à voz do Senhor. Nós lemos em alguns textos, em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13, e em 1 Samuel 15, 22. Vocês estão vendo que eu passo a mão no rosto toda hora? Mas tem álcool aqui, a Rafa já ensinou a gente a cuidar contra o Covid já desde que a Malu nasceu. Então a gente está protegido. Mas voltando a Saul, ele era desobediente às ordens do Senhor. E por 2 vezes nós vamos ver
os atos de Saul. Então, como eu falei, 1 Samuel, capítulo 13. Versículo 13 também. E disse Samuel a Saul: procedeste nesciamente em não aguardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Nesse momento, Saul ele deveria aguardar Samuel chegar para oferecer sacrifício e dar início ou subir para a batalha. E Samuel demorou a chegar e ele mesmo ofereceu sacrifício ao Senhor. Só que a ordem era esperar. E mais uma vez nós percebemos que oferecer o seu sacrifício não é o mais importante de tudo. E o Senhor não aceitou. O próprio Saul foi rejeitado nesse momento por não obedecer. O texto fala: você agiu neciamente em não guardar o mandamento do Senhor que o Senhor teu Deus te ordenou. Então ele desobedeceu e também foi rejeitado. Alguns capítulos à frente, no capítulo 15, a gente tem mais um ato de Saul que é de desobediência. Capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então a obediência ao Senhor é o que ele quer, e não apenas o oferecimento de sacrifício. Oferecer sacrifício sem obediência ao Senhor, a pessoa, como nós analisamos lá Caim, primeiro a pessoa é rejeitada e depois a sua oferta. Nesse caso do capítulo 15, ao vencer uma guerra, a ordem naquele momento era que todos fossem mortos, todo o povo fosse morto, e eles não tomassem despojos, não tomassem aqueles espólios de guerra, trazer o ouro ou qualquer outra coisa, e entrava também nesse caso os animais. Os animais deveriam ser mortos ali. Mas o povo e Saul acharam melhor pegar os animais para sacrificar ao Senhor. E aí é o que Samuel fala: obedecer ao Senhor é melhor do que sacrificar. Então chega um momento para o povo que Deus olha e percebe que os sacrifícios se tornaram apenas rituais. Os sacrifícios apresentados se tornaram apenas algo mecânico, algo ritual. Eu tenho que oferecer, então eu vou oferecer. Se eu preciso oferecer antes de ir para a guerra, eu vou oferecer. Então, o obedecer fica em segundo plano. As coisas se tornaram algo ritual. Deus, ele fala através dos profetas, ele fala nos salmos, que ele nunca requereu o sacrifício de animais. Deus nunca obrigou que sacrifícios de animais fossem feitos. Em algum momento, Deus ele organiza, ele põe em ordem aquilo que é feito. Mas ele não pede para que seja feito sacrifício de animais. Olha o que Davi fala para a gente. No Salmo 51, versículo 16 e 17. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Então,
para que serviram ou para que serviam, para que servem os nossos sacrifícios? Para nos ensinar a ter um espírito quebrantado. Então, ao oferecer o meu sacrifício, ao mesmo tempo, o que eu preciso ter é um espírito quebrantado. Então, o que importa para Deus, como nós dizemos e costumamos repetir, o que importa é o coração e não a oferta. O que importa é o meu coração e não a minha oferta. Existe um momento em que Deus não aceita mais os sacrifícios do povo de Israel. No livro de Jeremias, no capítulo 7, versículos 21 e 24, Deus fala o seguinte: ajuntai os vossos sacrifícios, os vossos holocaustos, e comei a carne. Porque eu nunca falei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isso lhe ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, e não para adiante. Então o que Deus fala para o povo de Israel? Pegue esse sacrifício que vocês estão oferecendo e pode se alimentar. Pode comer o sacrifício, porque vocês não estão fazendo para mim. O que eu ordenei para vocês é que ouçam a minha voz, para que eu seja o seu Deus e para que vocês sejam o meu povo. Então, mais uma vez, Deus diz: vocês não quiseram me ouvir, vocês não foram obedientes à minha palavra. Então, peguem esses sacrifícios de vocês e comam. Não, isso não é oferta para Deus. Isso não é uma oferta para mim. Se vocês não me obedecem, se vocês não ouvem a minha voz, se vocês não cumprem aquilo que eu falo, isso não é um sacrifício para Deus. Isso não é algo que vocês estão trazendo para mim. Vocês estão fazendo por ritual. Provérbios também fala algo interessante. Provérbios 15, 8. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Então, pode existir sim, infelizmente, sacrifícios que não são aceitos por Deus. E muitas das vezes podem ser até de boa vontade. Porque o texto não fala pra gente que Saul, quando ele deixou de matar os animais e trouxe para sacrifício, que ele queria, não, eu quero desobedecer e afrontar a Deus. Não, talvez o povo tenha feito de boa vontade. Não, vou pegar esses animais aqui para sacrificar ao Senhor, para agradecer por nós termos ganho a guerra. Beleza, mas não era o que Deus tinha ordenado. Não era o que Deus tinha ordenado. Então, mais uma vez eu digo, e a palavra de Deus diz pra gente, importa obedecermos muito mais do que oferecer sacrifícios. Então, a nossa vida é muito mais importante. Os nossos atos, as nossas atitudes são muito mais importantes do que aquilo que eu ofereço para o Senhor como oferta. Então nós temos tipos de ofertas, tipos de sacrifícios, para que a gente possa aprender um pouquinho com isso. Então, como nós analisamos lá no princípio da aula de hoje, toda a Escritura foi escrita para o nosso ensino. Então nós vamos procurar entender um pouquinho sobre os tipos de sacrifícios e como eles podem moldar o nosso caráter, como nós podemos entender que nós podemos oferecer ao Senhor algo agradável a Ele. Então, nós temos 5 tipos de ofertas
apresentadas ao Senhor no santuário, no tabernáculo. Então, os tipos são holocausto, oferta de manjares, oferta pacífica, oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Ok? Vamos dar uma analisada no primeiro, para a gente começar a entender um pouquinho como seria essa oferta e como que nós podemos viver a nossa vida baseado nessa oferta ao Senhor. Então a primeira oferta, como eu falei, é o holocausto. É o primeiro que se apresenta lá em Levítico, capítulo 1. Então era uma oferta que deveria ser oferecida livremente, voluntariamente. O holocausto não era algo obrigatório, não. Você é obrigado a trazer uma oferta em holocausto ao Senhor. A Bíblia não fala isso. Muito pelo contrário, o texto fala: quando vocês vierem oferecer, ofereçam assim. Quando vierem oferecer, ofereçam dessa forma. Então era algo voluntário. Era algo totalmente voluntário. E deveria ser entregue um animal sem defeito. E ele era dedicado inteiramente ao Senhor. Mais uma vez eu digo, um animal sem defeito que era dedicado inteiramente ao Senhor. Então, só trabalhando essas duas afirmações, já fica bem claro quando nós apontamos uma vida sem defeito e que era totalmente, inteiramente dedicada ao Senhor, nós apontando para Jesus Cristo. Um homem que não teve defeito em sua vida e que foi totalmente dedicado ao Senhor, e não somente durante a sua vida inteiramente dedicado, mas no fim de tudo ele ofereceu a sua vida inteiramente para morrer. Então ele realmente ofereceu a sua vida de forma inteira ao Senhor. E nesse momento, a oferta não está ligada a perdão de pecados ou a expiação de pecados, mas em uma oferta de confiança e temor. O texto de Gênesis 22, no versículo 12, ele retrata para a gente a história de Abraão quando vai oferecer o seu filho. Vamos lá, vamos abrir lá para a gente ler. Gênesis 22, 12. Esse texto já é próximo ao final da história em si, mas eu coloquei porque tem uma parte interessante. Diz o seguinte: então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Então a oferta, Deus deixa claro aqui que agora sim, ao oferecer a sua oferta, o seu sacrifício como holocausto, Deus percebe que sim, ele teme a Deus, ele tem confiança em Deus. Então é muito, nesse momento, não está ligado a perdão, não está ligado à expiação de pecados, mas é muito voltado para a confiança e o temor em uma entrega total, uma entrega voluntária, mas uma entrega total da sua vida. Tá? Naquele momento era oferecido um animal e, ao colocar a mão sobre a cabeça do animal, era como se você colocasse a sua vida no lugar da vida do animal e dizendo: eu entrego ao Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Em hebraico, a palavra holocausto significa subir ao alto.
A palavra holocausto significaria subir ao alto. Então, quando eu me entrego totalmente, quando eu entrego a minha vida totalmente, como uma entrega total, através do sacrifício de Cristo, isso nos aproxima do Pai. Ok? Então, uma entrega total, voluntária, naquele momento, indicava: eu me entrego através da simbologia desse animal, eu me entrego totalmente a Deus. No caso do rei Saul, como nós falamos ali um pouco tempo atrás, ele entendia que ele oferece os animais, mas prevalecia a vontade dele. Ele desconsiderou que ele mesmo deveria ser um sacrifício, com a sua obediência, com a sua vida. Então, muito mais importante do que oferecer o animal seria ele entregar também as suas vontades, a sua vida, a sua obediência, a sua servidão voluntariamente. Era melhor do que oferecer um sacrifício de animais. Oséias 6,6 também fala algo interessante para a gente. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício. O conhecimento de Deus é mais importante do que o holocausto. A oferta do animal em si, sem eu considerar que eu realmente estou colocando a minha vida em oferta no lugar, ou em simbologia a esse animal, ela não vale de nada. Então, se eu não considero que a minha oferta, em minha oferta eu coloco também a minha gratidão, se eu não coloco também as minhas vontades, se eu não coloco na oferta para ser queimada e subir ao Senhor os meus desejos, os meus medos, se eu não entrego ao Senhor as minhas vontades, se eu não entrego ao Senhor as minhas manias, se eu não entrego ao Senhor o controle da minha vida, as minhas ofertas passam a não ter valia também. O texto de Hebreus também fala sobre alguém que em sua história tem pouco assunto sobre ele. Quando fala de Abel, o texto de Hebreus 11, versículo 4, ele fala o seguinte: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, não foi o sacrifício de Abel que foi maior do que o sacrifício de Caim, mas pela fé, por aquilo que Abel tinha dentro dele, por aquilo que ele depositou sobre o seu sacrifício, isso sim alcançou testemunho diante do Senhor. E ainda que muito pouco a gente saiba sobre Abel, porque a história não conta muita coisa sobre a vida de Abel ou sobre a vida de Caim, mas a oferta dele fala até os dias de hoje. O Abel, ele serve de exemplo para nós até os dias de hoje, mesmo depois de morto. Então, o sacrifício, incluído da nossa fé, incluído das nossas vontades, incluído dos nossos desejos, incluído das nossas certezas, aí sim o sacrifício ele é válido. Muitas vezes, nós queremos entregar a nossa oferta ao Senhor. E ainda que seja, Senhor, eu quero te entregar totalmente a minha vida. Mas existem partes escondidas da nossa vida, ou nós achamos que estão escondidas, que nós não queremos entregar. Existem pedaços que é difícil entregar. Existem pedaços que eu digo, não, Senhor, tem esse controle aqui, mas nesse botão você não aperta. Deixa ele comigo. Então, quando eu entrego como holocausto, eu devo entregar totalmente. E tem exceção para tudo? Se eu quero entregar tudo, é tudo. Eu não posso separar uma parte.
para que eu controle. Então existem momentos que, se eu digo ao Senhor Deus, eu quero entregar tudo, eu preciso entregar tudo. E isso, como a gente falou anteriormente, vai de confiar, de ter temor ao Senhor e acreditar que Ele tem o melhor para nós. Uma entrega total significa negar a sua vontade e cumprir a vontade do Pai. Então, para que nós tenhamos uma entrega total, nós precisamos negar a nossa própria vontade e cumprir a vontade do Pai. O texto de Hebreus 10, versículos 9 e 10, vão mostrar um pouquinho disso para a gente. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 9 e 10. Então disse: Eis aqui, venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita mais uma vez. Então ele diz: Eis que venho para fazer a tua vontade. Deus, é para fazer a tua vontade, e é nessa vontade que nós temos sido santificados através do corpo de Jesus Cristo, através da entrega de Jesus Cristo, através da oferta de Jesus Cristo. Então, numa entrega total, é imperante que a gente consiga negar a nossa vontade para cumprir a vontade do Pai. Outro texto, Hebreus 5, 8 e 9. Hebreus capítulo 5, 8 e 9. Diz: ainda que era filho, ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então, tudo que ele aprendeu foi através da obediência. Foi através da obediência, através de negar a sua vontade e cumprir a vontade do Pai. E por isso ele veio a ser motivo de salvação eterna para também todos os que lhe obedecem. Assim como ele obedeceu, ele é motivo de salvação eterna para aqueles que lhe obedecem, para aqueles que entregam a sua vida totalmente e realmente assim o fazem. Volto a lembrar, muitas vezes nós queremos entregar parte. Deus, eu te ofereço a minha vida, aquilo que eu faço dentro da igreja. Mas fora da igreja, deixa que eu controlo. Deus, eu estou aqui oferecendo o meu culto. Deus, eu estou aqui dando a minha aula. Isso aqui eu te ofereço. Mas quando eu acabar a aula, quando eu fechar o vídeo aqui, eu cuido da minha vida. Não, é uma entrega total. A sua vida, enquanto você está no ambiente de culto, é para Ele. A sua vida, enquanto você está no seu ambiente de família, é para Ele. A sua vida, enquanto você está no seu ambiente de trabalho, também é para Ele. Então não existem partes. A entrega deve ser uma entrega total. Para fechar, eu não vou concluir todo o assunto agora, porque senão eu teria que correr muito. Mas para fechar essa parte do holocausto, a carta aos Romanos, na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz o seguinte, Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Novamente, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Então, antes de existir uma ressurreição, eu preciso ter morrido junto com ele. Eu preciso ter tido uma entrega assim como a dele, uma entrega total, voluntária,
abrindo mão das minhas vontades, abrindo mão dos meus desejos e morrer. Eu preciso ter e agir como ele agiu, para que eu receba também a ressurreição com ele. Então existe um pré-requisito. Se com ele morremos, com ele vivemos. Outro texto, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Então, na entrega total de Cristo, ele fez para que eu e você consigamos também entregar a nossa vida e viver totalmente, não mais para si mesmo, não mais para nós mesmos, mas para ele. Ele nos comprou para que a gente tenha uma vida inteira voltada para ele. Uma vida inteira entregue em holocausto ao Senhor. Em holocausto para que nós nos unamos juntamente com ele, tanto na sua morte como oferta e sacrifício, e subamos juntamente com ele em holocausto, e que isso seja um cheiro agradável ao Senhor. Então, um cheiro agradável ao Senhor é uma oferta total, uma entrega total, um sacrifício, no sentido mais profundo dessa palavra, um sacrifício total. Nem sempre é fácil. Eu entendo que nem sempre é fácil. Nós somos seres humanos e nós temos nossas vontades, as nossas falhas, os nossos desejos, coisas que muitas vezes nós fazemos inconscientemente, que nós não queremos, mas vale pedir ao Senhor que Ele nos mostre aquilo que nós temos negado a Ele, aquilo que dentro da nossa vida nós temos dado prioridade e guardado para nós mesmos, e não temos colocado como entrega total. Então, fazendo um pequeno resumo de hoje, excetuando ali aquela primeira parte onde nós falamos da importância que a Bíblia é totalmente sagrada, tá? E é bom que a gente entenda isso, como eu falei, para termos uma resposta diante das pessoas que nos perguntam e até mesmo muitas das vezes desconsideram a fé e a sacralidade da Bíblia, da Palavra de Deus. Isso é extremamente importante. Mas vale entendermos que a nossa obediência ao Senhor, que a obediência à sua palavra, que a obediência à sua vontade, vale mais, muito mais, do que a nossa oferta. E é óbvio que a nossa oferta é válida. É óbvio que Deus olha para a nossa oferta. Mas esse é o mesmo Deus que ama tanto que Ele consegue te mostrar aqui, ó, meu filho, falta isso. Eu quero receber isso também. Eu estou olhando para você, eu estou olhando para a sua oferta, eu sei que ainda falta isso. Então vale a gente pensar um pouquinho hoje. Será que a minha oferta, será que a minha entrega está sendo uma entrega total ao Senhor? Será que eu realmente estou entregando a minha vida totalmente ao Senhor? Será que está sendo válido aquilo que eu tenho feito? Então, diante daquilo que nós temos apresentado a Deus, vamos analisar a nossa vida e ver se não existe alguma ponta, algum pedaço que eu tenho separado para que eu mesmo decida, que eu não tenho separado para que eu mesmo faça. Eu agradeço aí os irmãos que nos assistiram até aqui, que participaram, que nos ajudaram aí, citando aí aqueles exemplos de ofertas que não foram aceitas. Obrigado pelo auxílio. Hoje eu vou encerrar a aula nesse momento, mas eu penso que sim, que façam uma análise em cada um. É algo também voluntário, é algo que você vai fazer sobre você.
que eu não tenho direito algum de fazer sobre você. Eu não posso dizer, meu irmão, você está errado, você precisa, não. Eu tenho que me analisar, eu analiso as minhas vontades, eu analiso os meus desejos, eu analiso aquilo que tem dentro do meu coração, e é isso que eu posso dizer ao Senhor: Senhor, isso falta, Senhor, isso eu te entrego, Senhor, me ajuda, eu quero ter uma entrega total ao Senhor. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Deus, eu te agradeço por estar aqui nesse momento e por poder compartilhar um pouquinho da Tua Palavra. Eu te peço, Deus, que tudo aquilo que nós falamos aqui, ó Deus, possa entrar em nossos corações, porque nós entendemos, Deus, que tudo aquilo que foi dito para o nosso ensino, foi dito para que nós pudéssemos crescer, foi dito para que nós pudéssemos aprender, foi dito para que nós pudéssemos te conhecer e apresentar, Deus, uma oferta agradável a Ti. Então, ó Deus, sonda a nossa vida, sonda o nosso coração, analisa, Deus, aquilo que nós temos deixado faltar, aquilo que nós não temos entregado a Ti totalmente. Tu conheces, ó Deus, a nossa vida muito mais do que nós mesmos. Talvez nós pensamos que nós estamos fazendo o nosso melhor, mas secretamente, involuntariamente, nós estamos escondendo algo de Ti e de nós mesmos. Mas, ó Pai, vem revelar ao nosso coração aquilo que nós precisamos Te entregar. Porque nós queremos, ó Deus, ser um sacrifício vivo a Ti, um sacrifício agradável a Ti. Nós queremos, ó Deus, nos apresentar totalmente diante de Ti e que aquilo que nós ofereçamos a Ti, ó Deus, seja um sacrifício agradável e que seja totalmente consumido, Senhor, para que somente Tu apareça e não mais a nossa vontade. Para que quando olharem para nós, ó Deus, possam ver o Teu nome sendo exaltado. E é isso que importa, que o Teu nome seja exaltado. Que as nossas vontades, ó Deus, morram juntamente com o nosso sacrifício, com a nossa entrega total, e que a Tua vontade prevaleça. Que nós não sejamos, ó Deus, desobedientes, que nós não tenhamos, ó Deus, obras más, assim como os exemplos que nós vimos nas Escrituras e que foram rejeitados, primeiramente eles e depois a sua oferta. Não rejeita, Deus, a nossa oferta e não rejeita, Deus, o nosso coração. Limpa, ó Pai, o nosso coração. Limpa, ó Deus, as nossas vestes para que a nossa oferta e o nosso sacrifício sejam agradáveis a Ti. Nos dá entendimento, ó Deus, daquilo que está no Teu coração. Te peço, ó Deus, nesse período em que nós estamos vivendo, que Tu possa ser, Senhor, a nossa confiança, que Tu possa ser, ó Deus, a nossa alegria, onde, ó Deus, nós sabemos que muitas pessoas podem estar com dificuldades financeiras, dificuldades materiais, dificuldades sentimentais, dificuldades, ó Deus, de estar presos dentro de casa. Mas, Senhor, Tu é a nossa satisfação, Tu, ó Deus, é a nossa alegria, é Tu, ó Deus, que supre as nossas necessidades, e nós depositamos a nossa confiança totalmente em Ti. Nós nos entregamos como sacrifício a Ti e entregamos a nossa confiança inteiramente diante de Ti. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa os meus irmãos, abençoa, Deus, a nossa igreja, a nossa família, abençoa, Deus, aquilo que temos colocado diante de Ti e aceita, ó Deus, a nossa oferta, a nossa gratidão. Bendito seja o Teu nome, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, mais uma vez, eu agradeço aí o apoio dos irmãos, agradeço as mensagens aí que o pessoal colocou na aula, e lembro aí que à noite nós vamos ter o culto, tá? Às 19 horas, também aqui pela página da igreja. Lembrem aí, avisem os irmãos, para que a gente não esqueça. Às vezes na correria aí do nosso dia a dia a gente acaba esquecendo, né? Porque agora praticamente sempre trancado dentro de casa, todo dia parece ser o mesmo, né?
mas vamos lembrar os nossos irmãos, vamos compartilhar para que a gente possa, ainda que longe, estar juntos, bebendo de uma mesma fonte, adorando a Deus juntamente com nossos irmãos. Tá? Muito obrigado, tenham um bom domingo, uma boa semana, em nome de Jesus, amém.